Espírito Santo venha queimar, venha queimar, venha queimar, venha queimar, que a tua glória seja manifesta nesse lugar, Senhor. Queima, Espírito Santo, queima, Espírito Santo, queima, Espírito Santo, vem sobre nós com o teu poder, Deus, e inunda-nos, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem a primazia, essa casa é tua, nós somos o teu templo, Senhor. Que desde já em cada mente não haja nenhuma voz contrária, que desde já em cada mente não haja distrações, e que em mim mesmo, Senhor, não haja nenhuma obstrução. Eu sou apenas um canal que o Senhor vem me usar para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Pessoa ao seu lado, pergunta aí se ela está bem, dá uma paz do Senhor. Quantos aí estão felizes? Digam amém. Ih, pouca gente. Isso é mais difícil de pregar hoje. Quantos estão felizes? Digam amém. Glória a Deus. Me deram uma missão difícil após um retiro. Difícil não, né, pastor? Fica até mais fácil, né? Após um retiro que muitos aqui foram inundados. Quantos aqui tiveram no retiro? Levanta a sua mão. Glória a Deus, grande maioria. Você que não esteve, essa é a sua noite, amém? Glória a Deus. E a Jenny mandou mensagem para mim falando: Rafa, você pode dar uma palavra no culto missionário hoje? Culto jovem missionário? Eu falei: amém. Soldados tem que estar sempre pronto, né? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, por favor, capítulo 8. Atos 8. Deixa eu só pegar o início aqui. 26, e segura aí. Retiro foi um tempo tremendo. Eu achei engraçado como eu já participei de alguns retiros, né, da nossa igreja, vários retiros. E como em todo retiro, quem vai a retiro, quem está acostumado, você começa a perceber que existem níveis. No primeiro dia é um nível, no segundo dia você já vai um pouco mais fundo, e assim vai. E assim foi o nosso retiro. E a glória de Deus foi derramada naquele lugar, vidas foram transformadas, e o Espírito Santo falou de uma forma tremenda. E chegando aqui no culto hoje, eu pude observar alguns jovens, e você já vê a diferença, você já vê a mudança até na adoração, até no jeito de se reportar, no jeito de adorar, no jeito de se entregar, já é diferente. Talvez a vergonha, aquilo que parava antes, agora já não existe mais. E nesse retiro nós aprendemos muitas coisas. Uma das coisas foi como ser incendiado pelo Espírito Santo. Perdão. Obrigado, Yuri. E não somente isso, como ser incendiado e como fazer a chama permanecer acesa. Vimos vários exemplos de como ser incendiados, como ser cheio do Espírito Santo, depois de como manter a chama acesa. Vimos alguns exemplos contrários, dizendo quais são as armadilhas que Satanás usa para esfriar, ou abafar, ou resfriar o fogo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Foi falado muita coisa sobre isso. Depois o pastor Douglas falou sobre a reação em cadeia. Foi isso, pastor? Como somos usados para que outros sejam cheios, para que a presença de Deus seja manifesta na vida de outras pessoas. E aí quando a Jenny me falou, Rafa, o tema é incendiados. Eu falei: cara, eu preciso falar. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? E veio muito ao meu coração sobre o após. O ministro Felipe falou bem certo lá sobre uma ordenança de Jesus. Não foi cheio? Fique em Jerusalém. Não recebeu o Espírito Santo de Deus? Fique em Jerusalém, o seu lugar é aqui. Fique ali até você ser cheio. Busque de novo, jejue de novo, ore de novo, clame de novo, se entregue de novo, seja cheio. Só que após ser cheio, e o pastor Douglas também falou muito sobre isso, não fique parado lá. Foi cheio, agora a ordenança muda. A ordenança é sai. A ordenança agora é vai, e não mais fique. Recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom de Deus, foi batizado para quê? Para sentir uma pele arrepiar? Foi batizado para chegar na igreja e levantar a mão, agora todo mundo vê que você levanta a mão. Foi batizado com o Espírito Santo para contar um testemunho. Talvez você aguardou muito tempo isso, você contou.
Só que não para por aí. O Espírito Santo, ele não quer jovens que sejam cheios num retiro, saiam do retiro, voltem para sua vida normal e continuem respondendo seus pais comumente. E continuem agressivos e continuem mentirosos. O Espírito Santo é uma geração que transforma. E o enchimento com o Espírito Santo é para isso. Eu falei muito de dons na pregação lá em que eu tive a oportunidade. Mas a maior evidência do batismo com o Espírito Santo não é você falar em línguas. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é a sua mudança de caráter. É a sua mudança de vida. E o quanto você está disposto a isso. Eu comecei falando aqui sobre, assim que eu peguei o microfone, sobre sentimentos, sensações, sobre adorar independente disso. Vai ter dia que você vai estar aqui na igreja, você vai estar na sua casa, no seu quarto, você vai fechar os olhos e você vai começar a chorar. Sem nenhuma explicação lógica, a não ser que o Espírito Santo está te quebrantando. Vai ter dia que você vai chegar na igreja, só de botar o pé ali, você já vai se ajoelhar e vai adorar. Mas vai ter dia que você vai falar assim: poxa, hoje o louvor não fluiu. Vai ter dia que você vai falar assim: poxa, hoje eu não estou com vontade de ajoelhar. Vai ter dia que você vai falar assim: poxa, eu não estou com vontade de orar. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele não está ligado à emoção, ele está ligado à sua razão. Por isso que a Bíblia diz para nós oferecermos a Deus um culto racional. É com o seu entendimento. Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu estou adorando. Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu estou orando. Senhor, eu não estou chorando, mas eu estou anunciando a tua palavra. Senhor, eu não estou sentindo nenhum arrepio aqui, mas adorado é o teu nome. Senhor, eu não estou sentindo vontade nenhuma de ir para a igreja, estou cansado, mas eu vou. Não porque o pastor simplesmente convocou, mas porque eu entendo que lá é o meu lugar. E aí, falando sobre isso, lá em Atos 8:26, diz assim: após a descida do Espírito Santo, após os discípulos serem cheios do Espírito Santo de Deus, um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém para a cidade de Gaza. A minha Bíblia tem um comentário: pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. E Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Aí ele disse, o eunuco: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Deve ser um pouquinho diferente, eu acho, gente. Então, só para a gente ganhar tempo, eu vou acabar de ler aqui. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou ao Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode, respondeu Filipe. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não ouviu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesaré. Por que eu escolhi esse texto? Filipe, ele é cheio do Espírito Santo, só que ele permite que o Espírito Santo dirija a vida dele. E um anjo do Senhor fala para ele: Filipe, se apronte e vá para o sul. E era um caminho que poucas pessoas passavam. Ele podia pensar: pô, coisa da minha cabeça, eu não vou. Mas ele prontamente, sensível à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor através do anjo, ele foi.
Chegou lá, ele viu o eunuco e entrou e começou a anunciar o evangelho, começou a pregar. E tem 3 coisas interessantes nesse texto. A primeira, a obediência de Filipe, porque o Espírito Santo falou e ele fez. Eu lembro muito do testemunho que o Léo contou no retiro sobre a Jenny, do Espírito Santo falar com ela, e a Jenny foi meio louca. Já fui até para a UPA, para na UPA com ela, porque Deus falou para ela poder ir lá orar por alguém. Virou algumas pessoas, e pessoas estavam se rendendo a Jesus lá na UPA. E aí o Léo contando que ela, posso contar aqui, Léo, rapidinho a experiência, tomar como exemplo. Ela estava na praça, estavam comprando hambúrguer, e o Espírito Santo falou com ela, para ela poder anunciar o evangelho a uma pessoa. E ela, de primeira ali, ficou meio, será que é o Espírito Santo? Foi embora. Mas e quando é o Espírito Santo, não adianta tu ir embora, tu vai voltar. Que ele vai queimar no teu coração até você falar. E a Jenny foi usada por Deus, e aquela mulher entrou em prantos, estava pensando em largar o evangelho. Mas ela se permitiu ser usada por Deus. E a minha pergunta para você está disposto a ser usado por Deus? Porque ter a glória de Deus e ter a presença de Deus é maravilhoso. Eu vi jovens lá se quebrantando, se ajoelhando, chorando, gritando. Mas a obediência vale mais que tudo isso. A obediência à voz do Espírito Santo é mais importante do que você sentir a sua própria presença. O que adianta você estar na presença de uma pessoa, da sua mãe, do seu pai, e ele te dá uma ordem, mas você não obedece? E a segunda coisa foi o eunuco, a resposta do eunuco ao evangelho. Quantas pessoas eu já vi na igreja que, cara, seja batizado, vem para o batismo, quem lida de célula passa muito por isso, e a pessoa responde o quê? Não é o tempo, não estou preparado, não é bem assim não. Alguns também, não sei se foi o Léo também que pregou, falou sobre isso, sobre pessoas que não, agora não vou não. Quando eu sentir de Deus, aí eu vou. Mas o eunuco ouvindo, a Bíblia não fala que ele sentiu uma presença. A Bíblia não fala que ele se achou estar pronto. A Bíblia fala que ele olhou para a água e aproveitou a oportunidade. E aqui hoje tem água. Aqui hoje é o lugar onde você pode ser batizado com o Espírito Santo. E você vai deixar passar a oportunidade ou você vai aceitar? Qual é a sua resposta à chamada do Espírito Santo para a sua vida? Uma outra coisa que aconteceu aqui, eu quero ser bem breve nessa palavra, foi que ele foi batizado, o Espírito Santo veio e tomou Filipe. Quem gosta de X-Men brinca que é o primeiro noturno que tem na história. Ele some de um lugar e aparece em outro. O Espírito Santo tira ele de lá. Gente, isso é sobrenatural, não tem explicação. Agora eu te pergunto, se fosse você vivendo essa experiência, como é que seria para você? O Espírito Santo diz, Joyce, vem cá, Joyce. Senhor, vem cá, Joyce. Anuncia o evangelho àquela pessoa que está na rua ali. Mas Deus, eu nunca vi aquela mulher. Joyce, anuncia. Irmão, quando você resiste, seu coração começa a acelerar, começa a arder. Quem já passou por isso aí? É complicado, não resiste não. Aí a Joyce anuncia, aquela mulher se converte, e do nada a Joyce some de lá e aparece em outro lugar, aparece na casa dela. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, amém? Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer quando você ouvir a voz do Espírito Santo e botar em prática o que Ele quer. Quando você sair de Jerusalém e começar a anunciar o Evangelho de Deus, só depende disso. Só depende disso. Você foi cheio, agora diz, Senhor, usa a minha vida. Quantos jovens estão esperando lá fora você anunciar o Evangelho? Anunciar com autoridade, anunciar com ousadia, sem medo. Deus tem, eu falei lá sobre essas coisas, dons de cura. Se Deus te deu o dom de cura, irmão, imagine um ateu que está doente. Ele pode falar várias coisas contra o Evangelho, ele pode tentar várias teses contra o Evangelho, mas ele nunca vai tentar uma tese sobre um Deus que curou a vida dele. Ele nunca vai tentar uma tese sobre alguém que falou algo que estava guardado no coração dele, e ele nunca tinha dito a ninguém. Como esse cara diz que Deus não existe? Eu conto muito exemplo, vou repetir nas minhas pregações todas que eu tenho oportunidade, só não contei no retiro. Eu falo sobre esse caso, vocês já ouviram muito, alguns não ouviram, sobre o evangelismo que eu estava, e Deus tocou no meu coração para ir até alguns rapazes, numa cidade que ninguém conhecia a gente. Foi um grupo de jovens, a gente teve um treinamento e saímos para a rua de Cariacica. Eu estava mal naquela época, eu te confesso. Tinha meses, eu acho, que não ia para o evangelismo.
E quem é do evangelismo sabe disso. Quanto mais você pratica, mais Deus te dá. Quanto mais você deixa, cara, você volta enferrujado, parece. E aí eu falei, Senhor, usa a minha vida conforme o Senhor quiser. E lá, eu abordei uma menina que estava pensando em se matar. Acho que, se eu não me engano, chegou a tentar o suicídio. Tinha acabado de sair da casa dos pais, e a primeira vez que ela estava botando a barraquinha para vender alguma coisa na rua para se sustentar. Uma outra pessoa que foi alcançada, foram 2 jovens, eu falo muito deles. Eles passaram por nós, e Deus tocou no meu coração para poder ir até eles. Não vou contar tudo aqui, só essa parte. Nós fomos lá, eu preguei, um deles entregou a vida para Jesus, e o outro não. Presta atenção, o outro não quero agora e tal. E eu, beleza. Então Deus abençoe, ganhamos uma alma para Jesus. Já peguei contato dele para dar para a igreja de lá, para fazer contato tudo certinho, beleza. Quando eu saí, meu amigo falou assim: você perdeu alguém recentemente. Eu, pronto, Deus vai começar a falar, irmão, esquece. Saí de cena, deixa ele. Aí o rapaz falou assim: não, eu não perdi alguém recentemente. Mas, irmão, quando o Espírito Santo te usa, você não treme na base, não. Quando o Espírito Santo te usa, você tem uma autoridade tamanha que não é você. E meu amigo falou para ele: sim, você perdeu, e foi seu avô há 3 meses. Perdão, sim, você perdeu há 3 meses atrás. Falou assim. E o rapaz estatizou na hora, ficou assim, ó. Sim, eu perdi o meu avô há exatamente 3 meses atrás. Como uma pessoa dessa não entrega sua vida a Cristo? Nosso problema é que nós achamos muitas vezes, eu me coloco dentro disso também, que somente faixas e somente cartazes vão fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Uma placa nunca vai substituir a sua boca, irmão. Um post no Instagram é muito válido, claro que é, mas nunca vai substituir o dom de Deus. Porque um post no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, simplesmente, por mensagem, não vai trazer uma palavra de conhecimento para a vida daquela pessoa. Não vai curar. Muitas vezes o seu abraço no seu ambiente de trabalho, em alguém, orientado pelo Espírito Santo, vai fazer coisas que nenhum médico poderia fazer por ela. Lá no retiro, o Joe deu alguns abraços, né? Teve aquele momento. E foi algo tremendo. Algo que talvez em momento nenhum da história fosse acontecer. Mas o Espírito Santo, Ele quer queimar nos nossos corações para isso. Ele quer te usar para isso. Fica em Jerusalém até ser incendiado. Foi incendiado, sai de Jerusalém. Ah, Rafael, tem que deixar a igreja? Não, claro que não. Você precisa anunciar o Evangelho. Na sua faculdade, na rua, no trem, no ônibus, na escola, onde você estiver. Senhor, queima no meu coração para que eu faça isso. Senhor, queima no meu coração. Uma das minhas orações que eu mais faço a Deus ultimamente é: Senhor, eu quero voltar a sentir e ter essa experiência. Eu peço a Deus isso. Quantas vezes eu ia para a escola no trem, para a FATEC de Quintino, e eu lembro até uma vez eu voltando de lá. Quantas vezes eu em pé no ônibus cheio, e Deus fala com esse rapaz do seu lado. Eu, Senhor, é a voz da minha cabeça. Fala com esse rapaz do seu lado. E você não consegue não falar, estou dizendo. Quando acontecer, me procura e me lembra. Não tem como. Eu puxar assunto e começar a falar do Evangelho para ele. Fala para essa mulher do Evangelho. Eu dentro da escola, fala para esse garoto do Evangelho. Ora por ele. O Espírito Santo deseja isso da sua igreja. Ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Você que quer transformação na sua casa, transformação na sua vida, eu quero. Comece de você. Comece a perguntar para o Espírito Santo o que é de diferente que você tem que fazer. Qual é a estratégia diferente que você precisa fazer para alcançar sua família. Se só falar, só chamar para o culto não está funcionando, pede estratégia, Senhor. O que eu devo fazer? E o Espírito Santo de Deus é vivo. E Ele fala, irmão. Ele fala. Ele vai começar a te convencer, vai começar a trazer criatividade, vai começar a te orientar em coisas que você não acreditaria que você poderia fazer. E você vai fazer. Um dos testemunhos que eu vivi disso foi o culto da família. Na minha família, teve, na verdade, na igreja, teve um congresso, não sei quantos vão lembrar aqui. Uma conferência, foi na igreja de Mesquita, que foi do plano do mestre, foi a primeira. Que a esposa do pastor Fernei, não, do pastor Adalberto veio, ele também esteve, e foi uma bênção, foi a glória de Deus naquele lugar, a igreja estava entupida, e a esposa dele pregando, eu não sei pronunciar o nome dela aqui,
Nini Ed, não lembro. Ela pregando o evangelho, ela começou a dar estratégias pra gente. Deus começou a usá-la. Faça isso, faça aquilo. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, culto da família. Aí eu anotei no papelzinho, aquele papel do plano do mestre. Mas sabe a anotação que tu faz um monte e tu esquece? Por isso eu até parei de anotar. Depois tu vai achar, tu nem lembra mais que tu anotou. Mas aquele dia eu anotei. E eu falei, eu vou fazer. E aí eu fui para marcar o primeiro culto da minha família. Marquei o primeiro culto. Gente, o Espírito Santo ele faz coisas inexplicáveis. Basta você pedir. Marquei o primeiro culto da família. E tinha um rapaz que eu nunca falei dele depois. Infelizmente ele faleceu, que foi o Wilson. Alguns aqui conheceram ele. Ele estava comigo, ele para cima e para baixo, carregando o som, carregando isso, carregando aquilo. Imprimimos louvores para o pessoal cantar, quem não sabia cantar. Fizemos o culto na casa de um tio meu. Esse tio é evangélico. Mas no culto da família, na casa dele, ele não estava. Quem abriu a casa foi meu primo. Ele foi contra o culto. Aí ele com Deus. Eu falei, beleza, eu posso fazer? Se ele falasse não, eu não faria, lógico. Mas pode, eu fiz. Irmãos, tia minha, que não vinha em uma festa de família, sei lá, 5, 6 anos, veio de Quissamã pro culto. Ela veio só pro culto. E minha família se reuniu naquele lugar, nós oramos, cantamos, dei uma palavra, glória a Deus. Segundo culto, terceiro culto, e foi. Até que teve um culto, foi na casa de uma prima minha. Ela estava com o filho na cadeia, estava prestes a ser solto. E naquela ocasião eu não sabia, mas ela estava morando com uma outra mulher. Beleza, marcou o culto, eu fui. Irmão, culto da família é onde você aprende a ser usado pelo Espírito Santo. Porque lá não tem pastor, lá não tem obreiro. O obreiro é você e o pastor é você. É você que vai orar, você que vai expulsar o demônio. É você. E quem você chamar que seja cristão, que esteja lá. Aí, irmão, que a coisa pega. Aí eu quero ver o incendiado. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Eu botei um louvor, cara. Se eu não me engano, era o lugar. O louvor. Hoje eu fui te procurar naquele... Foi uma coisa assim, se eu não me engano. E aí, conforme eu estava ministrando, a mulher da minha prima estava sentada lá, ela começou a chorar. Chorar e chorar e chorar. Eu olhei para um lado e para o outro e falei, quem vai abraçar? Obreira, abraça aqui, não tinha obreira. Eu parei a pregação e Deus me usou para aquela mulher. Eu comecei a ministrar na vida dela. Senhor, me use. Comecei a ministrar, ela chorando e me abraçando. Não passou, eu não acompanhei muito de perto isso. Ela, se não me engano, entregou a vida para Jesus ali. E aí passou um tempo, eu fui na casa da minha prima de novo, ela já não estava mais morando lá. E minha prima estava voltando para a igreja, naquela ocasião. E depois teve alguma coisa que aconteceu na minha família, a gente parou de fazer, mas eu quero voltar. Por quê? Deus deu a estratégia. E eu só precisei dizer, Senhor, eis-me aqui. E você que foi cheio, que foi incendiado, será que Deus não te deu nada para você fazer? Será que Ele não falou nada ao seu coração ou falou? Será que após ser cheio do Espírito Santo, inundado pela glória de Deus, você vai permanecer sentado em Jerusalém? Ou você vai falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para anunciar, eu vou anunciar. Se é para limpar o banheiro, eu vou limpar. Se é para limpar o chão, eu vou limpar. Se é para limpar ventiladores, eu vou limpar. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa a minha vida. Para que você acha que Deus quer te encher? É só para você? Não, irmão. Deus quer te encher para que milhares e milhares de jovens sejam alcançados. Milhares de pessoas voltem. Imagine essa geração, essa igreja inteira que está aqui hoje, cheia do Espírito Santo, anunciando a palavra, pregando o Evangelho e vivendo a transformação de vida. Vivendo em santidade. Quem xingava não xinga mais. Quem mentia não mente mais. Quem era corrupto deixou de ser corrupto. Quem respondia pai e mãe deixou de responder. Não é que é fácil, mas você entende que com o Espírito Santo é possível. Você que era rebelde deixou de ser. Você que se levantava contra a sua liderança deixa de se levantar. E agora diz, Senhor, usa a minha vida para ajudar o meu líder. Tudo isso depende da sua escolha. Tudo isso não depende de emoção. Depende de você querer viver a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Temos muitas coisas para poder fazer hoje. Tem coisa da gincana ainda para poder anúncio, para poder dar, muita coisa.